Casamento em 6 meses. Você já pensou em casar rápido? Tipo, mas eu tô falando casar rápido mesmo, bem rápido. Pois é, a gente casou em 6 meses de namoro, de se conhecer, namorar e casar. Muita gente acha isso uma loucura, ou talvez já tenha passado por isso pela sua cabeça, né? E hoje a gente vai contar o que levou a gente a tomar essa decisão e quais foram os erros, os acertos e tudo que a gente aprendeu com tudo isso pra você, coisas que ninguém te conta sobre essa situação. Foi um sonho do Leme, né? Que você tava num barco, enfim, ele teve uma confirmação em sonho sobre isso, né? E daí, depois da confirmação que eu tive, que eu falei, poxa, agora cabe a parte mais natural, né, da coisa, de tentar a conversa Parte com a mais Giovana, difícil. de tentar essa aproximação. E para quem nunca viveu isso, eu já tinha vivido algo, mas obviamente sem experiência alguma nisso, é complexo e desafiador, que cada pessoa é uma pessoa e você tem que conquistá-la, né? Então, isso é sadio também para o relacionamento, né? Eu vejo que muitas vezes hoje, antes eu via com um olhar diferente, mas, é um jogo, né? Tudo é um jogo na vida. Tudo é algo que você precisa saber aonde colocar as peças, né? O que fazer, como jogar. E isso é um tanto quanto desafiador, com certeza, como a vida é, né? Então, uma viradinha, uma vírgula pode fazer algo ser muito bem cedido ou mal cedido, né? Daí foi na sequência na qual eu não sei como consegui teu Instagram. Bom, boa pergunta. Eu, eu acho que Faz pelo quatro nome anos. você me pesquisou e me achou de alguma maneira. Faz 4 anos. Foi em maio de 2022. Isso. E a gente está falando agora para ele sedentário. Agora Que dia hoje é julho, é julho, mas a data é dia 10 de julho dia 10 de julho. de 2025. Então tem 3 anos já isso. Já faz 3 anos. E eu me lembro que eu consegui. Eu acho que eu te passei o meu nome. Não, tu não passou nada no dia. Tu só falou que era Giovana. Então, tu achou? Deve ter olhado lá os seguidores, não sei como que tu achou. E aí eu não Eu, sei. Não... eu sei que você me adicionou, né? Eu adicionei ela. E daí, ao adicionar ela, eu só falei um oi e algo Aí assim. tinha um evento do Pablo Marçal também, que foi lá no Barueri, Aham, Arena Barueri. Arena Barueri, que foi um evento ali que eu já estava lá em Alphaville, eu peguei e fui lá, enfim, eu acho que não cabe aqui, não é interessante essa parte, mas peguei e fui embora. E aí você mandou uma mensagem e a gente começou a responder stories um do outro interagindo. Após essa interação, aí veio o golpe, gente. O golpe foi, ele pegou e me convidou. Eu tinha um encontro marcado depois de 15 dias daquele primeiro encontro da mentoria. E aí eu tinha esse encontro e ele pegou e sabia que eu estaria na cidade. Aí ele pegou e me chamou para um evento na Zion Church, que era, na verdade, nada mais, nada menos do que um culto. E eu caí que nem um pato, entendeu? Porque Ela perguntou quanto que teria que pagar. Eu falei, não, fica tranquilo. no evento eu penso, tem que pagar uma entrada, tem que comprar um ingresso, né, pra eu acessar aquilo ali. Aí ele, no improviso, que meu marido ele é maravilhoso nisso, improviso, nossa, dá um show, pegou e disfarçou e eu nem percebi. Eu, tá, pensei, capaz que ele vai pagar meu ingresso, né? Não sei, tipo, pensei assim, alguma coisa assim. E aí a gente foi, se encontrou. Lá eu me caiu a ficha que estava tendo essa troca de fato para um relacionamento só lá no dia, porque eu vi atitudes dele muito intencionais que parecia que ele estava buscando me agradar de uma maneira diferente, assim, tava tentando atrair assim meus olhos para uma maneira viril e diferente dele, digamos assim. É, Detalhe, te expondo aqui, ela diz com todas as letras de que não, em nenhum momento passou isso na cabeça dela, que era algo hipotético, meu Deus, só vou encontrar um amigo e tal, mas tem um amigo em comum que pode confirmar isso, depois em algum momento eu vou trazer ele aqui para mostrar o café, eu peguei na Zion Church lá, eu peguei um café para ela, e o café
era um café para ela experimentar, que ela não conhecia, um café gelado. Eu falei: "Ah, Nunca tinha tomado café muito bom o gelado. café gelado". Daí ela pegou o café, e ela estava tão nervosa que pegou a colherinha e começou a soprar o café gelado, Meu para que Ele fique nunca vai esquecer isso, mais mas tranquilo, né, o café. Então, dá para se entender um pouquinho aí de como ela estava nervosa também sobre todas essas circunstâncias, né. ai, tá, tudo bem, tudo bem. É legal falar a questão da farmácia, não sei se foi no primeiro, no segundo, mas eu acho que vai. Eu acho que isso aí, eu acho que cabe em outro vídeo pra gente explicar dessa parte de comportamento do relacionamento, né? Mas teve episódios aí muito interessantes, porque o tema do vídeo é esse relacionamento muito rápido, e de forma alguma a gente está incentivando você a fazer o mesmo passo que a gente, porque cada um tem a sua história, tem sua trajetória, tem a vida e o propósito que o Senhor desenhou para você, né? Então, não necessariamente vai ser como nós. Foi muito rápido, e a gente estava muito sensível naquele momento ao Espírito Santo, então isso é algo crucial. Se você está tendo dificuldades, por exemplo, em ouvir ou entender o que o Espírito Santo está te dirigindo no momento de dar partida em um relacionamento, na dúvida, não vá. Primeiro busca o Espírito Santo, porque é ele quem vai te direcionar para o relacionamento. Eu acho que tem um ponto primordial, se você está escutando isso, e que é, por exemplo, muito tem 2 questões do coração. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o coração é enganoso, ela fica no Antigo Testamento. Então, vou pedir até para a gente colocar aqui na edição. E tem a questão do Novo Testamento. O que que Deus fez a partir do momento que você aceita Jesus? Estou falando agora para aqueles que creem nisso. E você consegue então agir e sentir o seu coração. Se ele estiver puro, se ele estiver limpo, se você estiver limpando ele como você está escovando os dentes, digamos assim. Mas tem uma questão, uma terceira questão. Você, se você não entra com uma certeza que Deus deseja isso, que a gente entende que você não nasceu para simplesmente encaixar numa concha perfeita. Você tem livre escolha para escolher a sua tampa da sua panela, né? Então, por conta disso, você vai optar pela pessoa que você quer. Então, optando por uma pessoa, você vai ter um potencial X, Y, Z. Depende muito da sua escolha, da sua decisão, do seu recrutamento. Princípios e Mas, valores. exatamente, que se alinha. Só que a questão principal que eu ia falar para eles é que, normalmente, quando você entra achando natural a pessoa bonita, atraente, ou deseja ter um relacionamento com essa pessoa, se não for, por exemplo, da vontade de Deus, você vai fazer de tudo, você vai criar sinais, você vai fazer de tudo para que isso seja da vontade de Deus, para que seu coração diga sim, mesmo que ele está dizendo e todos os sinais estão dizendo não, né? A gente está passando por uma situação um pouco parecida nisso, de que eu queria muito que tivesse dado certo uma parceria aqui e parece que eu tento forçar, mesmo orando, e as coisas não vai dar certo. Então a gente tem que ser rápido nisso, maduro nisso, para dizer, olha, o melhor realmente é terminar isso. E essa questão é um pouco desafiadora, eu não sei qual resposta você está tentando escutar aqui, ou vendo esse vídeo, mas o ponto é que sim, você pode começar um relacionamento e o certo em 6 meses, 3 meses. E é muito interessante que os antigos eles se casavam muito rápido, né? A gente vê talvez os seus pais ou talvez os seus avós, dependendo da sua geração, e eles se casaram muito rápido. Questão de 3 meses, 6 meses já estavam casados e tem casamentos de 25, 30 anos. Então a gente vê que normalmente é mais a assertividade do que o tempo despojado disso, né? Não quer dizer que você vai ser negligente, que você vai queimar etapas, que você vai se desesperar para que isso ocorra. Não é esse aspecto. Inclusive, eu e a Giovana, nós dois, nós não estávamos procurando para. Isso é coisa de outro vídeo, mas eu estava trabalhando no ecossistema do Par Marçal já com uma empresa estruturada, porque eu queria uma expansão de mentalidade, de network, de consciência lá. Então, é você estar se dedicando e estar preparado para aquilo que Deus quer colocar no momento certo, né? Exatamente. E até hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, sobre as coisas que o versículo fala sobre buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Naquele momento em que aconteceu isso, foi justamente isso. Nós estávamos ali em um momento em que nós estávamos buscando o reino, e o que que foi acrescentado? Nada mais, nada menos do que a escolha mais importante que nós acreditamos que é da vida de alguém, como homem e mulher, porque é a pessoa que vai passar o resto da sua vida. Nem filho é tão importante quanto isso, né? Até tem uma citação falar.
é seu pai porque você nasceu dele, mas é seu filho porque nasceu de você, veio de você, mas a pessoa que você escolhe para viver o resto da vida, não, essa foi uma escolha, foi uma decisão. Então isso tem que ser bem pensado. E mesmo que a gente trabalhe hoje com relacionamentos muito vazios e descartáveis, né? A gente entende que não é isso que existe a palavra aliança e não, ela não foi criada para ela começar e já romper. Aliança é você escolher a pessoa que você quer, é literalmente livre vontade, livre escolha. Você escolhe nos seus parâmetros, mas obviamente você compra um kit, né? E esse kit tem consequências muito negativas ou muito positivas, dependendo daquilo que você escolher, né? Quem é bom em recrutamento vai ter facilidade, mas quem não é vai ter muito trabalho a respeito disso. Então, a ideia aqui é passar um pouquinho para você que você pode sim encurtar esse caminho. E se você talvez está num relacionamento, é algo bem importante. Sabe quando você está buscando essa intimidade com Deus, talvez Deus não te falou da maneira que você gostaria de receber, mas você vê que está tudo certo, mas não está certo ainda, isso Arranha. arranha, assim, a gente gosta de falar essa expressão, né, porque arranha, assim, que parece que, sabe aquele chiado, ou aquele gato, ou quando faz um barulho assim, tá tudo Quando risca o certo, vidro, mas o vidro, né? e daí faz um barulho assim, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, mas tem um barulho assim. Então tem algo te incomodando. Então a presença de Deus, aquilo que ele escolhe para sua vida, aquilo que ele faz, não pode chiar assim. Tem que ter paz, mesmo ao contrário, tá tudo uma guerra, tá tudo um caos, mas eu tenho paz. Então você precisa ter discernimento disso para que você tenha uma escolha sadia, uma escolha que vai fazer gerações agradecerem pela sua escolha, né? Um ponto importante é que uma sociedade, ela pode terminar, né? E são períodos de sociedade, é, parcerias, até a questão do filho tem um tempo pré-determinado, né? Até os 20 anos, daqui a pouco ele sai de casa. Mas o casamento é uma opção sua para que se prorrogue durante todo o período onde você está vivo e escolheu essa pessoa. É assim que nós queremos. Não é um relacionamento descartável, onde você não está gostando da pessoa e você teve um relacionamento, uma briga e tchau, e acabou, e cada um por seu lado, né? Exatamente. Tem que escolher com muito cuidado. E, ao mesmo tempo, ter essa direção do Espírito Santo. Para nós, o ponto crucial foi esse, porque não foi uma direção, porque quando a gente decidiu isso, obviamente o Daniel tinha as inseguranças dele, mas eu também tinha as minhas, e eu não vim de um lar cristão. Eu não vim de uma vida cristã. Então, para mim, eu já estava com hábitos e tendências, inclinações muito do mundo. E eu estava passando por essa transformação. E acaba que até nos outros vídeos a gente fala sobre isso, os vícios emocionais, os meus estavam inclinados para coisas que eu achava que merecia passar mesmo sem entender. Por exemplo, passar por um relacionamento tóxico. Então, instintivamente o meu subconsciente buscava isso. Mas eu tive essa sensibilidade de escutar o Espírito Santo e avançar, porque eu olhava para o Daniel e eu via características que fazia parte da minha lista perfeita ali, daquele momento, como homem, mas ao mesmo tempo eu ficava com receio porque eu estava presa em padrões do passado e ao mesmo tempo, o Espírito Santo falando, avança, só confia em mim. Eu literalmente tive essa direção dele, para eu confiar nele que depois as coisas iriam se encaixar. Obviamente, a gente tá aqui hoje, tudo se encaixou, valeu a pena ter confiado, né? É, mas teve muito, nesse meio do caminho, teve muitos momentos em que, no início, a gente fica na dúvida. E um dos problemas que a gente teve, a gente vai contar isso no próximo vídeo, mas após a gente decidir, olha, vamos namorar, né? A gente ficou alguns dias orando em videochamada à distância, eu em BH e ele em São Paulo, e a gente conversando muito no dia a dia, vendo essa parte de conexão mesmo, assim, ver se fazia sentido as ideias, a visão, os princípios, os valores, o que é inegociável, o que não é. E a gente concluiu que valia a pena tentar um namoro, né? Que é aí onde a gente faz de tudo pra dar errado, né? Então, gente, obrigado por assistir até aqui. Se você está gostando e quer ver vídeos de outra característica também que a gente possa estar falando, comenta aqui, que
que você quer ver, justamente para ajudar a gente para criar mais conteúdos de melhor qualidade para você. Então é isso, até mais. Até Tchau, mais, tchau, tchau. tchau.